A morte não vem como silêncio, ela vem como revelação. No exato momento em que seu coração bate pela última vez, algo extraordinário se revela. Não escuridão, não vazio, mas uma mudança. Um afinamento do véu entre o que você pensava ser real e o que sempre foi verdade. E neste vídeo, você descobrirá o que realmente acontece naquele último suspiro, não como um mito, não como um conforto, mas como um fato espiritual, enraizado nas Escrituras, confirmado por inúmeras testemunhas, e destinado a mudar a maneira como você vê a própria vida. Todos nós já ouvimos que a morte é o fim, o desligamento final, o último adeus. Mas se essa for a maior mentira já contada, não porque a morte não seja real, mas porque o que vem depois é muito mais real do que qualquer coisa que você já tocou, provou ou viu. Você não está saltando de um penhasco para o vazio. Você está passando por uma porta. E essa porta não se abre para o silêncio. Ela se abre para a clareza, para a presença, para Deus. A Bíblia não fala da morte como sono. Ela fala de mudança, de se livrar da pele da decadência e da fraqueza e entrar em algo incorruptível. Não algum dia, não depois de uma ressurreição distante, mas instantaneamente. À medida que seu último suspiro se esvai, algo desperta, seu espírito, desvelado e plenamente consciente. O barulho do mundo desaparece, o peso físico se dissipa, e o que permanece é clareza, radiância, verdade. O próprio Jesus viveu isso. Pendurado numa cruz, com o corpo despedaçado e os pulmões em colapso, ele não gritou de terror, não buscou mais fôlego. Ele falou: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Não medo, mas certeza, não fim, mas retorno. Mesmo em agonia, ele reconheceu que a maioria de nós não percebe, que a morte não é uma ladra, mas uma transição. E essa transição começa antes mesmo de o corpo esfriar. Há uma mudança na consciência, uma visão mais profunda. Aqueles que já passaram pela morte e retornaram a descrevem visões, presença, luz, paz. Não alucinações, mas vislumbres, confirmações. O espírito reconhecendo o que os olhos jamais puderam. Você foi feito para mais do que morrer. Você foi feito para despertar. E é isso que este vídeo irá lhe mostrar. Passo a passo, versículo por versículo, experiência por experiência. A verdade sobre o que realmente acontece quando esta vida termina. Você não será o mesmo depois de ouvir isso. Há um momento na história em que a morte foi completamente redefinida, não por um filósofo, não por um místico, mas por um homem pregado numa cruz, com sangue escorrendo de suas feridas, cercado por zombarias e sombras. E naquele momento tão excruciante, ele não implorou por resgate. Ele não amaldiçoou seu destino. Em vez disso, ele disse 7 palavras que ecoaram pela eternidade. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Essa frase não foi resignação, foi revelação. Enquanto seu corpo desabava sob o peso da brutalidade, seu espírito se mantinha firme na certeza. Jesus não estava adivinhando. Ele não esperava paz do outro lado. Ele sabia. Ele declarou. Porque a morte não o estava levando. Ele estava se entregando. Isso muda tudo. Veja bem, muitas vezes pensamos que a morte é sobre perda. Mas Jesus nos mostrou, é sobre retorno. É sobre voltar para aquele que o criou. Não como uma alma quebrada rastejando para casa, mas como um espírito chamado para a frente. Jesus não sussurrou essas palavras por medo. Ele as proclamou com confiança. E essa confiança estava enraizada em algo mais profundo do que este mundo. Um relacionamento com o Pai que não poderia ser rompido, nem por traição, nem por tortura, nem mesmo pela morte. Isso muda a forma como vemos nossa própria mortalidade. Seu último suspiro não pertence à dor ou ao pânico. Não é caos. Não é escuridão. É uma entrega. Uma troca sagrada. O momento em que o Criador estende a mão, não com julgamento, mas com boas-vindas. O momento em que você finalmente vê que ele nunca esteve longe, nunca distante, nunca desinteressado. Ele estava esperando. E para aqueles que andam em Cristo, essa mesma autoridade é prometida. O apóstolo Paulo nos diz: estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Sem demora, sem divagação, presença instantânea, clareza instantânea. Esse último suspiro não é uma queda, é uma elevação, uma travessia, um retorno ao lar. Isso é o que Jesus demonstrou, não como um gesto simbólico, mas como um projeto para o seu próprio momento final. E quanto mais a entendemos, menos poder a morte tem sobre nós, não apenas no futuro, mas agora mesmo, no momento em que seu corpo começa a falhar, quando seus membros ficam pesados, quando a respiração se torna superficial, quando seus sentidos começam a entorpecer, é aí que algo inesperado começa a surgir. Não medo, não confusão, mas consciência, um tipo mais profundo, um tipo mais aguçado. Um que não depende da visão, da audição ou mesmo das batidas do coração. É aqui, neste espaço misterioso entre a vida e a eternidade, que muitos testemunharam uma mudança. Não apenas na percepção, mas na presença. O quarto não desaparece, ele se torna translúcido. As paredes não se fecham, elas se dissolvem. E o que emerge não é um sonho. É uma camada mais profunda da realidade que sempre esteve lá, apenas escondida sob o ruído do mundo físico.
As Escrituras corroboram isso com uma clareza impressionante. Em 2 Coríntios 5, 1, Paulo escreve: se a nossa habitação terrena for destruída, temos o edifício de Deus, uma casa eterna nos céus. Isso não é uma metáfora, é uma revelação. Quando a tenda cai, o fundamento é revelado. E nessa revelação, despertamos para algo muito mais vívido do que qualquer coisa que já tocamos. Isso não é uma fuga, é uma revelação. As fronteiras que antes separavam o tempo e a eternidade, a matéria e o espírito, são rompidas. E nesse desvelamento, a alma começa a se lembrar para o que sempre foi destinada: a comunhão com Deus, sem filtros e sem distorções. Aqueles que estiveram naquele limite e retornaram descrevem uma quietude que fala mais alto que palavras, uma presença que preenche o ar como a gravidade, uma luz que não apenas brilha, ela te conhece, e não em julgamento, mas em acolhimento, em reconhecimento, em alegria. Essa consciência não é algo que você conquista na morte. É algo que sempre esteve buscando por você, mesmo quando você estava distraído pela sobrevivência. Mesmo quando você se sentia entorpecido para o divino, a eternidade estava a apenas um véu de distância. E nessas respirações finais, o véu começa a se levantar. Enquanto pedras esmagavam seus ossos, a fúria da multidão rugia como uma tempestade. Estevão, o primeiro mártir cristão, viu algo que ninguém mais ao seu redor conseguia ver. Ele não vacilou, não implorou por misericórdia. Seus olhos estavam fixos em algo além do caos. E então, com sangue escorrendo pelo rosto, ele disse: vejam, vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Pare e pense nisso. Estevão não morreu com os olhos fechados. Ele morreu com o espírito totalmente aberto. Ele não estava tendo alucinações. Ele não estava fugindo para a fantasia. Ele estava sendo acolhido. O véu que separa o nosso mundo da eternidade não apenas se afinou, ele foi puxado para trás. E o que ele viu não foi uma metáfora ou símbolo. Era uma pessoa, Cristo, de pé, não sentado, esperando por ele. Esse detalhe importa, porque nas Escrituras, Jesus é frequentemente descrito como sentado à direita do Pai, uma posição de obra consumada, de autoridade reinante. Mas para Estevão, ele permaneceu de pé. Ele se levantou, como se o próprio Rei do Céu não conseguisse permanecer sentado enquanto um dos seus voltava para casa. Esta não é apenas uma história sobre martírio. É uma janela para a natureza da morte e para aqueles que pertencem a Cristo. Os momentos finais de Estevão revelam algo de tirar o fôlego, que o céu não espera em silêncio. Ele responde, ele se abre, ele recebe. E Deus não nos encontra na morte como um observador distante, mas como um pai acolhendo seu filho, como um salvador em posição de honra. Não há sinal de medo na voz de Estevão, apenas clareza, apenas admiração. Enquanto seu corpo estava sendo partido, seu espírito já estava fazendo a transição. A dor da morte já havia sido eclipsada pela presença da eternidade. Esta não é apenas uma história antiga, é um padrão, um testemunho, um vislumbre do que acontece quando o físico termina e o eterno começa. Há uma razão pela qual a Bíblia nunca descreve a morte para o crente como um desvanecimento no nada. Não é um lento escurecimento da alma. Não é um mergulho no sono. É uma transformação, súbita, profunda, completa, não em um futuro distante, mas num piscar de olhos. Paulo não deixa espaço para dúvidas quando escreve em 1 Coríntios 15, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso não é linguagem simbólica. Não é conforto poético, é uma lei espiritual. Quando o último batimento cardíaco cessa, a eternidade não espera. Ela se desenrola. Pense nisso, tudo que um dia definiu sua existência. Envelhecimento, doença, limitação, medo, tudo isso desaparece como a névoa diante do sol da manhã. Não gradualmente, instantaneamente, não metaforicamente. Na verdade, o que resta é você, mais você do que você jamais foi. Não limitado pela fraqueza, pela memória ou pelo tempo, mas totalmente desperto, totalmente vivo, totalmente restaurado. Esta não é apenas uma ideia reconfortante, é o cerne da promessa cristã. Você nunca foi criado para a decadência. Você foi criado para a glória. E na morte, essa glória não é adiada, ela é liberada. E sejamos claros, essa transformação não é passiva. Não é algo que simplesmente acontece com você. É um ato divino de poder, proferido pela mesma voz que chamou a luz das trevas. Haja vida, eterna, indestrutível, radiante. É isso que ecoa naquele último suspiro. Para o crente, a morte não é uma interrupção. É um momento de aceleração divina. O despojamento do velho, a revelação do eterno, o ponto onde o tempo termina e a glória começa. E é por isso que, naquele momento final, a alma não treme. Ela se ergue, bem no limite da vida. Quando o último suspiro escapa dos pulmões, algo notável acontece. Não apenas um fim, não silêncio, mas uma revelação, uma revisão. Não por um juiz de tribunal, mas pelo Criador que conhecia cada batida do seu coração antes de começar.
E nessa revelação sagrada, sua vida não é reproduzida como uma lista de fracassos, mas exposta como uma história. Uma história que você ajudou a escrever, momento a momento, escolha por escolha. 2 Coríntios 5, 10 diz: todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, mas esse julgamento não é uma sentença legal, é uma revelação da verdade. De propósito, do peso eterno por trás de cada pequena decisão que você tomou quando pensava que ninguém estava olhando. Não é vergonha que preenche a sala, é compreensão. Penetrante, sim, mas envolto em misericórdia. Este momento tira todas as máscaras, não para te humilhar, mas para te revelar. Você verá os momentos que amou profundamente e aqueles em que o medo te conteve. Você verá as palavras que disse com raiva e aquelas que deveria ter dito, mas não disse. E você sentirá isso, não apenas se lembrará. Como está diante de uma luz perfeita que revela cada detalhe, não para condenar, mas para curar. Mas aqui está a reviravolta. Deus não mostra isso para te destruir. Ele mostra para te restaurar. Você não é definido pelos seus fracassos. Você é definido pela graça. E naquele momento, o Evangelho se torna mais do que uma mensagem. Ele se torna um espelho. Você finalmente vê o quão profundamente você era conhecido. O quão implacavelmente você era perseguido. Como cada ato de fé silenciosa se propagava pela eternidade. E até mesmo as cicatrizes, as que você causou e as que você carrega, não são mais marcas de dor. Elas se tornam evidências. Não do que deu errado, mas do que Deus redimiu. O que Ele sempre pretendeu curar. Essa revisão não é o fim da história. É o momento em que o verdadeiro significado da sua vida finalmente entra em foco. Há um grito que a alma carrega desde o momento em que se despede de alguém que ama. Ele não se apaga, não se acalma. Ele espera, ansiando por ouvir aquela voz novamente, por ver aquele sorriso, por sentir, mesmo que por mais um segundo, a presença de alguém que se foi. E essa dor não é fraqueza, é evidência de que o amor era real e de que algo profundo dentro de nós sabe. Essa separação nunca foi para ser permanente. É por isso que a promessa de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 toca tão fundo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Você entendeu essa palavra? Juntos, não almas dispersas, não memórias distantes, mas família, restaurada, entes queridos, reunidos, amigos, abraçados novamente, não como fantasmas, não como sombras, mas vivos, glorificados, completamente eles mesmos. E este reencontro não é vago nem simbólico, é físico, emocional, real. Os relacionamentos que você prezou na terra, aqueles forjados na fé, selados no amor, rompidos pela morte, não desaparecem no céu. Eles são redimidos, completados, tornados eternos. Aquela mãe que orou por você, aquele filho que você nunca conseguiu criar, aquele amigo cujo riso ecoou em sua mente por anos. Você não os perde, você os reencontra. Mas este reencontro vai além do reconhecimento. Não é apenas eu me lembro de você. É eu te conheço mais plenamente agora do que jamais conheci. Porque na eternidade nada separa, nem o ego, nem as feridas, nem o tempo. Os mal-entendidos se foram. Os pedidos de desculpas não são mais necessários. Tudo o que resta é o amor, purificado no fogo do tempo e coroado de glória. O escritor de Hebreus descreve esta cena como uma grande nuvem de testemunhas. Não uma multidão de estranhos, mas uma família, uma comunidade. Uma reunião de santos que correram sua corrida e agora estão de braços abertos, esperando. E quando esse dia chegar, quando a trombeta soar e o céu se aproximar, o que a morte tentou roubar será devolvido 1000 vezes mais. O choro deste mundo será silenciado por um coro de reencontros, e a dor da ausência será engolida pelo abraço eterno. Quando a Bíblia fala de eternidade, ela não pinta o quadro que a maioria das pessoas espera. Não descreve um céu frio e distante com almas sem rosto flutuando nas nuvens. Ela revela algo muito mais chocante, muito mais belo e infinitamente mais real. Uma nova criação. Não uma fuga da terra, mas a restauração de tudo que a terra deveria ser. Apocalipse 21 não começa com o desaparecimento. Começa com a renovação. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Este não é o fim da natureza, da cor, do som, do relacionamento ou do propósito. É o renascimento de tudo. Intocado pela morte, imaculado pela tristeza, incorrupto pelo tempo. E então vem um verso que deveria parar qualquer coração. A morada de Deus agora é entre os povos, e Ele habitará com eles. Você entendeu? Ele não está nos convocando para algum palácio cósmico distante. Ele está vindo para cá, para viver entre nós, para caminhar conosco como fez no jardim, sem separação, sem véu, apenas comunhão, constante, ininterrupta, eterna. Cada cicatriz curada, cada lágrima enxugada, não por um anjo, não pelo tempo, pelo próprio Deus. Isso não é conforto, é aliança. Uma declaração de que tudo o que foi quebrado será restaurado, que toda injustiça será anulada,
Que os anseios mais profundos que você carregou, aquelas perguntas silenciosas no escuro, finalmente serão respondidas à luz da sua presença. E não se trata apenas de beleza. Trata-se de propósito. Apocalipse 22 diz que seus servos o servirão e reinarão para todo sempre. Esta vida eterna não é passiva, não é aposentadoria. É reinado. Você não se torna um espectador. Você se torna um participante, governando, explorando, criando e expandindo o reino com ele. Uma vida não limitada pelo medo, fadiga ou fracasso. Uma vida onde cada respiração é repleta de propósito. Esta é a visão final. Não o desvanecimento da existência, mas sua explosão em cor, alegria, clareza e intimidade eterna com aquele que fez tudo novo. A maioria das pessoas imagina a vida eterna como sobrevivência, um período infinito de tempo onde nada muda, nada desafia e nada realmente importa. Mas as Escrituras contam uma história muito diferente. A eternidade não é sobre segurança, é sobre significância. Você não foi criado apenas para existir para sempre. Você foi criado para reinar. Em Apocalipse 22:05, diz: eles reinarão para todo sempre. Não anjos, não uma elite seleta. Eles, os redimidos, aqueles que perseveraram, aqueles que creram, aqueles que venceram. Esse é você. Esse é o seu futuro. Não sentado num banco, não flutuando no vazio, mas ascendendo em autoridade, governando ao lado do Rei dos Reis, participando da expansão de um reino sem fim. E este reinado não é político. Não se trata de domínio. Trata-se de cocriação. Você foi projetado com dons, paixões, propósitos que a eternidade não apaga. Ela preenche. As coisas que ardem em sua alma agora, a fome por justiça, beleza, cura, verdade, não desaparecem quando este mundo acaba. Elas despertam. Elas se tornam plenamente vivas na presença daquele que as deu a você. Filipenses 3:21 promete que nossos corpos humilhados serão transformados para serem como o seu corpo glorioso. Pense nisso. Chega de decadência. Chega de fraqueza. Um corpo que reflete o poder da ressurreição. Uma mente intocada pelo medo. Um coração capaz de odiar. Uma alma livre. Mas essa transformação não é apenas física, é vocacional. Você não foi promovido para flutuar pela eternidade. Você está preparado para liderar nela. Para construir, explorar, governar, nutrir, criar, com Deus, em Deus, para Deus. Tudo que foi quebrado neste mundo, corrompido pelo orgulho, pela injustiça e pelo pecado, será refeito, e você terá um papel nessa renovação. Jesus não estava exagerando quando disse: ao vencedor, eu lhe darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Apocalipse 3:21. Isso não é poesia, isso é profecia. Isso é um assento no centro de tudo que é eterno. Um papel em um reino que nunca desaparecerá. Você não é apenas um sobrevivente da morte. Você é um herdeiro da glória. E quando a eternidade começar, você não estará apenas lá. Você pertencerá a esse lugar, com uma coroa, um propósito, uma missão que nunca termina. Há uma razão pela qual nada nesta vida parece completo. Mesmo em momentos de beleza, mesmo em períodos de alegria, há sempre um sussurro, uma dor logo abaixo da superfície, que diz: não é isso. E isso não é pessimismo. Isso é profecia escrita na alma. Você não foi feito para se sentir totalmente em casa aqui, porque lá nunca foi apenas um lugar. Sempre foi uma pessoa. E um dia, você o verá. Apocalipse 21:3-4 traz a promessa mais impressionante já proferida. O próprio Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Chega de morte. Chega de luto. Chega de dor. Não algum dia. Não temporariamente. Para sempre. Aquele momento, aquele em que seus pés finalmente tocam o chão eterno, não é o fim de uma história. É a chegada. O verdadeiro começo. O momento em que tudo o que está fraturado em você finalmente se encaixa. Quando cada cicatriz em seu coração se torna uma marca de glória. Quando cada anseio que você já enterrou em silêncio é respondido, não com informação, mas com presença. Você não apenas conhecerá a Deus. Você o verá. Você não apenas acreditará na paz. Você a respirará. Você não apenas ouvirá promessas. Você caminhará dentro delas. E a glória deste retorno ao lar não se encontra em ruas de ouro ou portões de pérola. Ela se encontra naquele que estava esperando à porta. Aquele que nunca parou de vigiar. Quem contou suas lágrimas. Quem caminhou com você através do fogo mesmo quando você não conseguia senti-lo. Ele nunca estava longe. E agora, finalmente, face a face, ele diz seu nome. E isso ecoa pela eternidade. Este é o momento em que o tempo se abre e revela a verdadeira arquitetura da sua história. Quando o véu se rasga, não com violência, mas com alegria. E todo o céu observa enquanto você passa por ela, não como um estranho, mas como um filho, como uma filha, como um amado. Você não está apenas indo para um lugar melhor. Você está voltando para casa. E cada anseio que você carregou em silêncio será recebido com a voz dele dizendo: bem-vindo. Algumas feridas não sangram, elas ecoam. A perda de alguém que amamos não desaparece com o tempo, ela muda. Ela se instala nos lugares silenciosos, a cadeira vazia,
a mensagem de voz fechada, a música que agora parece sagrada. E enquanto continuamos caminhando, uma parte da nossa alma continua olhando para trás, se perguntando onde eles estão, esperando que estejam em paz, acreditando que estejam completos. Então, façamos agora o que a alma foi feita para fazer: orar, não para controlar resultados, não para invocar espíritos, mas para libertar, para honrar, para lembrar, para abençoar a memória daqueles que caminharam antes de nós e entregá-los, mais uma vez, às mãos que nunca os perderam de vista. Pai Celestial, viemos a Ti não com respostas, mas de mãos abertas. Elevamos a Ti os nomes gravados em nossos corações, aqueles que amamos perdemos, aqueles que partiram cedo demais e até mesmo aqueles que viveram uma vida plena, mas deixaram um espaço vazio para trás. Obrigado pelo presente da presença deles em nossas vidas, pelas maneiras como nos fizeram rir, nos desafiaram, nos confortaram e ajudaram a moldar quem somos. Acreditamos que nada disso foi em vão, que cada momento compartilhado, cada oração sussurrada, cada abraço significou mais do que jamais compreenderemos completamente. E agora, Senhor, confiamos que eles estão em Tua presença, que toda dor foi curada, que todo arrependimento tenha sido lavado, que o que vemos como perda, Tu vês como chegada, que eles entraram na plenitude da Tua paz, onde o tempo não traz medo, onde a morte não tem aguilhão, onde a alegria é ininterrupta e completa. Pedimos que conforte aqueles de nós que permanecem. Carregamos a dor, as perguntas, o silêncio. Lembre-nos de que esta separação não é o fim da história, que o que parece um adeus um dia será reescrito como boas-vindas de volta. E até esse dia, ensina-nos a viver com o mesmo amor que eles deram, a falar com a mesma graça que demonstraram e a nos apegar à esperança que há de mais forte que a morte. E, finalmente, Senhor, prepara-nos, não apenas para o dia em que os veremos novamente, mas para o dia em que te veremos. Que possamos caminhar cada dia com propósito, com fé e com os olhos fixos no eterno. Oramos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso conforto, nossa ressurreição e nosso Rei vindouro. Amém. Se você chegou até aqui, significa que algo dentro de você está desperto. Talvez tenha sido despertado pela perda, talvez pela saudade, talvez por um sussurro que você carregou por anos, mas nunca conseguiu nomear. Mas agora, algo está mais claro. Esta vida não é a história completa. E você nunca foi feito para vagar por ela imaginando o que vem a seguir. Você foi feito para viver agora com todo o peso do que é eterno. Essa mensagem não era apenas sobre o que acontece quando você morre. Era sobre o que é possível enquanto você ainda respira. Você viu o quadro, o último suspiro, a transformação, o reencontro, a restauração, o trono e o abraço. Mas não espere por esse dia para viver como se fosse real. Comece agora. Ame com ousadia. Perdoe com urgência. Fale a verdade mesmo quando isso lhe custar caro. E caminhe cada passo como se a eternidade estivesse observando, porque ela está. Deixe suas escolhas ecoarem além do tempo. Deixe sua fé ser maior que o medo. Deixe sua vida pregar mais alto do que qualquer sermão. Porque o rei que você encontrará face a face não está apenas esperando lá. Ele está caminhando com você aqui, agora mesmo. A cada momento, você escolhe viver como se o céu fosse seu lar. Então, o que vem a seguir? Continue em frente. Continue construindo. Continue esperando. E se esta mensagem falou com algo sagrado em você, não deixe que isso desapareça quando a tela escurecer. Deixe que isso te comova. Inscreva-se neste canal para não perder o que vem a seguir. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja de luto, buscando ou se questionando. E saiba disso. Neste momento, no silêncio do seu coração, o céu está se inclinando. Há outro vídeo na tela agora mesmo, onde continua esta jornada. Clique nele e deixe seu espírito continuar caminhando. Você não terminou. Você está apenas começando. Até nos encontrarmos novamente, que você viva com propósito, ame sem hesitação e ande na luz da sua promessa eterna. Deus te abençoe.